Olá, amigos! Mais uma vez, de olho no seu direito, conversando e respondendo a pergunta dos nossos colegas internautas. E aqui vem uma pergunta de Alfredo, uma pergunta do Rio de Janeiro, a respeito de prescrição de dívidas. A pergunta de Alfredo é a seguinte: qual é o tempo que eu tenho para poder pagar uma dívida ou ser cobrado por uma dívida? Pois bem, a resposta a isso é um pouquinho complicada e não tão simples quanto parece, motivo pelo qual nós remetemos os nossos ouvintes ao artigo 205 e 206 do Código Civil. Em linhas gerais, no caso específico de Alfredo, ele pergunta em relação à cobrança de uma dívida bancária. Pois bem, o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil, diz que o prazo para cobrar essas dívidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 anos. Objetivamente, nesse caso, se tratava de uma cobrança de cartão de crédito, cumulada com cheque especial, a qual Alfredo devia para o banco. Ora, nesse caso específico, o banco tem o prazo de 5 anos para ajuizar uma ação contra você, para poder cobrar essa dívida em relação a você. Passado esse prazo de 5 anos, o banco, na verdade, não teria mais o direito de mover essa ação, pois a ação estaria prescrita. Pois bem, a questão aqui diz respeito ao prazo da dívida. O banco teria, então, um prazo de 5 anos para ajuizar uma ação contra o devedor, a fim de que ele pagasse o que deve. Passado esse prazo de 5 anos, ultrapassado esse prazo, o banco perde o direito a mover essa ação contra o devedor. O banco perde o direito da pretensão de ajuizar uma ação no judiciário para receber isso do devedor e, portanto, esta dívida se encontra prescrita. O que acontece muitas vezes? O banco, sabendo disso, ou não valendo a pena economicamente para o banco mover uma ação como essa, pois os gastos suplantariam o valor do crédito, o banco leiloa no mercado esses créditos chamados de créditos podres e empresas compram esses créditos e passam a fazer cobranças desses créditos. As empresas são muito comuns e você já conhece várias delas, são geralmente vinculadas a bancos. E essas empresas que conseguem adquirir esses créditos do mercado passam a fazer a cobrança insistentemente por telefone, por carta, por e-mail e por vários meios de comunicação, chegando inclusive a constranger o devedor. Pois bem, a sua dívida já se encontra prescrita. O banco não tem mais condições de ajuizar uma ação contra você. E você tem uma empresa cobrando essas dívidas agora no seu pé com o intuito de que você pague, chegando inclusive a constranger você pelos horários da ligação, pela forma como conversam com você, como se você fosse a pior pessoa do mundo. Enfim, se isso está acontecendo com você, você deve procurar um advogado, procurar a OAB da sua cidade, procurar a Defensoria Pública, procurar uma pessoa de sua confiança e até mesmo o PROCON. Você pode fazer uma reclamação a respeito da questão da prescrição da sua dívida, pedindo inclusive para que o judiciário reconheça essa prescrição. Se o judiciário vier a reconhecer a sua prescrição, a questão envolvendo a dívida, significa na verdade que você não terá mais que pagá-la desta forma, não terá mais como ser exigida essa dívida contra você. E aí, os atos da cobrança pela forma como são realizados, esses atos que acabam ofendendo a sua moral, pelas pessoas chamarem você de caloteiro, esses atos que acabam perturbando a sua tranquilidade, como por exemplo as ligações no domingo de manhã, muito cedo, no sábado à noite, perturbando o seu descanso, perturbando o seu sono, passam a ser consideradas situações envolvendo atos ilícitos, tendo inclusive você direito a mover uma ação de indenização por danos morais para poder receber esses valores em juízo. Importante ainda lembrar
que se essas pessoas relacionadas a essas dívidas inscreverem você nos cadastros de proteção ao crédito, no SPC e no Serasa, também existe a possibilidade de você ingressar com uma ação para poder discutir os danos morais ocorridos em relação a essa inscrição indevida, uma vez que a inscrição de dívida prescrita em juízo também gera a questão do dano moral. Portanto, se isso aconteceu com você, não se deixe enganar, não aguarde alguma situação miraculosa para que você tenha que pagar ou não a sua dívida. Não mais se sujeite a uma situação como essa, na qual você vem tendo violado todos os seus direitos da personalidade pelas atitudes das empresas que cobram as dívidas. Procure a justiça e resolva esse problema automaticamente. Nós por aqui continuamos de olho no seu direito. E se você tiver alguma dúvida, faça como o Alfredo. Mande a sua pergunta para o site. Mande a sua pergunta para o e-mail duvida@pozoco.com.br duvida@pozoco.com.br e nós teremos prazer em respondê-la. Até mais, até um próximo De Olho no Seu Direito.